Olá, amigos! Estamos aqui em mais um vídeo do Conversa de Mar. Eu pedindo para que vocês sigam, para que vocês se inscrevam e para vocês divulgarem, porque aqui a gente toca em vários assuntos que você não vê em nenhum outro lugar. E um desses assuntos é que o Lula não vai mudar o Brasil. Se eu chegar para um esquerdista, para um fã de Lula, e disser isso, que o Lula não vai mudar o Brasil, o cara ou ele vai ficar revoltado ou ele vai ficar pasmo, coçando a cabeça, tentando entender. Como assim o Lula não vai mudar o Brasil? O Lula não vai mudar o Brasil. Não vai mesmo. Assim como ninguém vai mudar o Brasil. Nem Bolsonaro, nem o Ciro, nem Aécio, nem Leite, nem qualquer outro candidato. Nenhum. É preciso esclarecer uma coisa. Nós brasileiros somos conservadores, embora não gostamos do rótulo. Mas somos conservadores sim. Mesmo quando tentamos ser progressistas, nós somos contra grandes mudanças. Nós preferimos as pequenas mudanças. Nós não queremos tirar as coisas do lugar, nós queremos apenas deslocar. Imagine assim essa metáfora. Porque o brasileiro ele tem uns valores muito sólidos, muito estabilizados. Valores sociais, valores intelectuais, afetivos, morais. O brasileiro tem uma série de valores e instituições que são muito valiosas, muito preservadas. As pessoas ainda acreditam em valores antigos, em instituições tradicionais. Para nós brasileiros, mudar valores e instituições nos leva a um risco de perdas. Nós temos medo de que uma mudança radical possa nos causar perdas. Se fizéssemos uma enquete e perguntássemos para a maioria das pessoas sobre determinadas mudanças em algumas situações específicas, pode ver que a opção mais conservadora vai ganhar, mesmo sendo aparentemente progressista. Os brasileiros, por exemplo, eles têm três, três interesses sagrados para o brasileiro. Três valores que são os maiores, na verdade, os maiores valores do brasileiro: bebida alcoólica, religião e futebol. Pode ver que nessas três situações o brasileiro vai se demonstrar mais empolgado. A empolgação vai ser maior nessas três coisas. As pessoas elas vão ostentar com muito mais prazer, com muito mais orgulho, o consumo de bebida alcoólica, a fé religiosa e o gosto pelo futebol. São também só exemplos de como o brasileiro é conservador. Porque são valores que já foram lançados pelos capitalistas. São os valores da sociedade pequeno-burguesa. A classe média, que também pode ser considerada a pequena burguesia, ela defende valores que ela considera sólidos, imutáveis. Ela não está afim de abrir mão de valores. A noção de moral, a noção de respeito humano, a noção de que deve ser ou não feliz.
essas ideias, esses valores, eles são tradicionais no Brasil. E o brasileiro não está afim de acabar com eles. Porque acabar com esses valores para ele é como se estivesse acabando com direitos, com interesses. Convém lembrar que o brasileiro gosta de dar nomes nobres a coisas banais. Como, por exemplo, chamar interesse de direito. Mas isso é outra história. Vou fazer um vídeo falando sobre os nomes que as pessoas dão. Então, voltando, esses valores sólidos do Brasil, o brasileiro não está afim de mudar. O brasileiro ele quer fazer uma espécie de socialismo de fachada, né? Bota alguns estereótipos, cor vermelha, o hino da Internacional, tudinho, mas na prática ele preserva esses mesmos valores da burguesia. É os mesmos valores. São os mesmos valores. E o Lula, ele mesmo, o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, é um defensor irredutível desses valores. O Lula é um conservador. Ele é um conservador. O Lula é um conservador. Não adianta que ele não vai mudar o Brasil. Ele não vai estipular que os brasileiros deixem de gostar de futebol e passem a gostar de outra coisa. Ele não vai pedir respeito aos ateus. Ele já disse. Ateu não presta. Ateu não presta. O Lula disse isso. Então, se depender do Lula, todos os valores sociais existentes serão preservados. Toda a relação de poder, a maneira como a gente ganha dinheiro, a maneira como esse dinheiro é dividido. Ele pode dar uma melhoria, mas mudar não. Ele pode melhorar a distribuição de renda, mas mudar a distribuição de renda de uma maneira mais eficiente para que o dinheiro seja melhor repartido, ele não vai fazer. Ele não vai fazer, ele virou amigo dos empresários. Ele vai preservar a ganância capitalista. Ele vai arrumar um jeito de enganar a população para todo mundo ficar pensando que o pobre está sendo ajudado. Porque ele não vai mudar. O Lula, como presidente da República, ele vai ser o guardião desses valores. As pessoas estão pensando que o presidente da República, ele não é um gestor, ele é um guardião de valores da sociedade. Se você pensa que o Lula e Bolsonaro se diferem, não. Quanto a esse aspecto, os dois se igualam. Até porque, se a gente parar um pouco para pensar, os valores que o Bolsonaro defende, o Lula também defende. Tem algumas variações, né? O Lula é um pouquinho mais humanista. Um pouquinho mais humanista, mas ele não está muito afim de mudança. Não. Mas é difícil realmente convencer os fãs de Lula de que o Lula é um conservador. Ele é um conservador. Ele é menos conservador que o Bolsonaro, mas é conservador. Por quê? Ele quer conservar. Ele quer manter. Ele quer preservar. Ele não quer mudar. Lula quer preservar. Ele quer conservar. Ele quer conservar a religião. Ele quer conservar o consumo de bebida alcoólica. Ele quer conservar o casamento à moda antiga. Ele quer conservar o gosto pelo futebol. Ele quer conservar a maneira como nós falamos, a maneira como nós andamos, a maneira como nós ganhamos dinheiro, a maneira como nós encaramos a vida. Ao invés da gente tentar fazer uma mudança real no Brasil, porque o Brasil está precisando de uma mudança radical. Porque esses valores estão ajudando a manter os problemas. Nós temos os mesmos problemas de 100 anos atrás e nunca resolvemos.
Eu acho que a gente deveria mudar muitos de nossos hábitos, de nossos gostos, para ver se tenta eliminar esses problemas. Porque os problemas estão muito relacionados com os valores que a sociedade defende. As pessoas não percebem isso. E o Lula vai manter. Ele vai. Ele vai preservar. Mas as pessoas estão achando que pequenas mudanças é que vão criar revolução. Revolução é uma utopia. Não existe revolução. No mundo atual, o capitalismo está forte. Você não consegue derrubar os capitalistas. Os capitalistas estão cada vez mais poderosos. Essa ilusão de que a esquerda está em alta, essa esquerda que está aí não é esquerda coisa nenhuma. É o centro, é o verdadeiro centro. Porque não tem mudança. É um capitalismo um pouquinho mais generoso. Não é o socialismo. As pessoas estão achando que o socialismo está em alta. É porque elas não entendem política, não entendem economia, não entendem o pensamento ideológico. Ninguém sabe o que é socialismo. O Brasil nunca teve socialismo. Ninguém sabe. Tem gente pensando que comunismo é um capitalismo mais generoso. E olha que tem um plano secreto de manter o pobre na pobreza. Um dia eu vou falar sobre isso com mais detalhes, é porque é um tema muito melindroso. Mas tem um plano das esquerdas para aprisionar os pobres na sua situação. Aguarde. É uma denúncia exclusivíssima. Ninguém fala sobre isso. Mas voltando, o Lula não vai melhorar nada. Nada. O que o Lula vai fazer? Consertar os erros do Temer e do Bolsonaro. Só. Só isso. Mas o sistema brasileiro, ele vai estar intacto. Os mesmos valores, os mesmos gostos, as mesmas ideias, as mesmas convicções, as mesmas crenças, tudo mantido integralmente. Os velhos andaimes apodrecidos do Brasil colônia, mantidos intactos. Mesmo carcomidos, podres. Mesmo. O Lula não terá condições de criar um novo prédio com velhas estruturas. Ele vai ser o velho prédio mesmo. Vai ser aquele antigo prédio que vai ser mantido. Isso se ele não cair. O nosso Brasil não tem esperança. Nem com Lula, nem com Bolsonaro, nem com qualquer outro. A gente tem que ser realista. Não teremos mudança. Pelo menos para os próximos 50 anos. Pelo menos de maneira garantida. Não teremos uma grande mudança até contando de 50 anos a partir de agora. Porque o povo não quer. Porque os líderes do povo não querem. Porque Lula não quer. Os valores vão continuar sempre os mesmos. O Brasil não vai mudar. E apenas vamos só uma melhorinha ali, uma melhorinha acolá. Mas os problemas seguem integralmente porque decidimos cortar o mal pelo caule. Porque a raiz é muito bonita. A raiz é muito bonita. Um abraço a todos e juízo.